Mauro César Pereira, você mesmo falou aqui, né, no Bate-Pronto, que o São Paulo precisaria contratar o Calleri. Calleri, que é o grande ídolo do clube hoje. E para isso ele teria que provavelmente vender jogadores, já que ele vai gastar um dinheiro, ele vai gastar 3 milhões de dólares aí com essa compra do Calleri. Porém, o São Paulo, ele pode dar uma sorte absurda agora com a negociação do Antony. O Antony, que foi vendido pelo São Paulo ao Ajax por 16 milhões de euros, ele pode render ao São Paulo, numa possível venda para o Manchester United, o valor de 46 milhões de reais. Se o Antony realmente for vendido para o Manchester United por 60 milhões de euros, o que acontece? Desses 60 milhões de euros, como o São Paulo vendeu por 16 milhões de euros, seria feito um cálculo em cima dessa diferença, 44 milhões de euros. E o São Paulo teria 20% de 44 milhões de euros, que são 230,8 milhões de reais. Ou seja, o Antony pode ser uma salvação para esse São Paulo nesse ano, né, Mauro? Para tentar equilibrar um pouco as receitas e não precisar vender desesperadamente tantos jogadores. Mas assim, isso pode ter relação com o Calleri ou não, porque pode chegar o dia da conta do Calleri e já gastaram o dinheiro todo pagando uma porção de outras contas, né? Porque não é só o Calleri. Nem chega perto da então depende. O Calleri está aqui. Antes do Calleri, tem 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Aí você tem uma fila de outros compromissos, né? Então você chega esse dinheiro, você vai pagando, e Calleri aqui não deu. Então pode ser que tenha que vender do mesmo jeito. A situação do São Paulo, financeiramente, ele é muito ruim, né? O São Paulo, ele está pagando até hoje por uma série de equívocos cometidos, especialmente na última gestão, que investiu em muitos jogadores que não deram retorno técnico, jogadores caros, não ganhou nenhum campeonato. E essa gestão também prometeu uma certa austeridade que não existe também, né? Já contratou bastante. Quer dizer, aquela coisa, tomar o remédio amargo ninguém quer. Eu vou trabalhar com um time modesto, vou brigar só para não cair, ficar aqui 2, 3 anos passando um perrengue e vou acertar minhas contas. Não. Vão lá e contratam. Quanto custa o Nicão? Veio livre. Vai ver. Salário, comissão, luva, etc. Dá mais de 20 milhões. Não é barato. O contrato todo não é barato. Dá mais de 20 milhões. E o jogador até agora não conseguiu dar retorno técnico. Então até essa coisa de pegar o jogador livre depende de como ele chega, né? Livre, numas, né? Como é que é isso aí? Quanto custa, na verdade? Eu sempre lembro do absurdo que foi a contratação do Diego... do Diego Centroavante, Diego... Tardelli? Não, Centroavante, Diego Costa. Não, Diego do Grêmio, Diego Souza. Diego Souza, tá no Grêmio. Estava em baixa no Sport. Houve um momento que a torcida do Sport pichou o muro e pedia a saída dele. Contrataram como se estivesse em alta, disseram que custava 10 milhões, aí passou um tempão, teve uma reunião do conselho, tiveram que prestar conta. Não foram 10, foram 13, 15, 16, sei lá, um valor bem maior. Não me lembro exatamente quanto, mas era bem maior, uma diferença grande, assim, de alguns milhões a mais. Esse jogador foi pro Botafogo, sem que o Botafogo pagasse por ele, foi meio que dado pro Botafogo, e dali ele foi pro Grêmio, e até hoje ele joga no Grêmio e faz os golzinhos dele no Grêmio. É um artilheiro importante do Grêmio. Quem é responsável por esse tipo de negociação? Quem é o cara que contrata, depois libera... primeiro contrata mal, porque contrata o jogador em baixa, como se estivesse em alta, porque a grande fase do Diego Souza no esporte já havia passado. E foi contratado, para o esporte foi um grande negócio naquela ocasião. E tem outros, o Nenê, que chegou também ao São Paulo caro, também um salário altíssimo. Eles deram o Diego Souza pro Botafogo porque trouxeram o Pablo. Sim. Foi, que depois deram de graça para o Atlético Paranaense, que foi o time que eles pagaram. Mais um, o jogador de 7 milhões de euros. Né? Quer dizer, é muito erro de avaliação. É muito erro de avaliação. E aí tem uma coisa que eu acho que é para parar e pensar, né? A gente fala muito sobre, tem que profissionalizar o futebol, tem que botar... Eu não sou favorável aos dirigentes amadores tomando decisão, não, mas a profissionalização, primeiro, abaixo dos amadores, todo mundo é profissional. E o São Paulo tinha um profissional, aliás, que cuidava disso, que era o Raí. O Raí era um gerente contratado, um diretor contratado, ele não era um estatutário, como o Leco é o presidente, como hoje o Casares é o presidente... E tem lá os seus vices, né, que são do estatuto, vice-presidente, ele não é um funcionário. O Raí foi contratado nesse cargo. Porque o Raí jogou bola, fez o curso da UEFA, não sei aonde. A gestão do Raí foi um desastre. Ele é um cara muito legal, gosto muito do Raí e tal, acho que tem boas posições até sociais, fora do futebol. Figura muito bacana. Mas foi um desastre, gente. Foi péssimo. Foi péssimo, é ídolo do São Paulo, mas foi péssimo. Então também essa conversa de... Então tem que profissionalizar...
Eu queria saber onde estão esses profissionais maravilhosos aí que as pessoas ficam querendo, entendeu? Não estou defendendo os dirigentes amadores, pelo contrário. Mas eu não vejo esses caras tão competentes que as pessoas ficam clamando em vários clubes. Ah, não, tem que profissional. Tá, quem é o profissional? Quem é o cara que vai... O Rodrigo Caetano, que vai ser? Esse é o padrão? O padrão Rodrigo Caetano, pelo amor de Deus. O Rodrigo Caetano contratou o Turco Mohamed. Tem nem noção de como joga os times do Mohamed. Sai do Cuca, vai para o Mohamed. Olha o Atlético aí. O Atlético só não está nas manchetes com crise, porque a crise do Flamengo é maior do que a do Galo. Mas também tem uma crise técnica. Quase perdeu pro Santos ontem. Bola na trave no último lance, com um homem a menos por 30 minutos, fora acréscimo do Santos. O Santos cheio de garoto em campo, quase virou o jogo. A fase é ruim do Atlético. Então, quem são esses caras? Então, não é só uma questão de profissionalização, não. É questão de responsabilidade na gestão. Não tem dinheiro, não compro. Essa que é a questão. Você defendeu a contratação do Caleri. Sim, desde que o São Paulo venda outros jogadores. Porque entre ficar com 2, 3 garotos que eu posso negociar e defender e ficar com o ídolo, eu abro mão dos garotos. Eu sou o dirigente. E fico com o ídolo, porque ele me traz também aquele chamado intangível. Ele me traz torcedores, ele alavanca negócios para o clube. Ele é um símbolo do clube. O Caleri, assim, numa fase terrível do São Paulo, ele é um símbolo de algo positivo, algo pro torcedor se orgulhar. O time pode nem ser campeão, mas o cara fala, pô, vou lá ver o Caleri, vai fazer gol, tem o toca no Caleri que é gol, que faz sacada muito boa. Quem inventou isso aí, quem inventou esse grito, acho que foi na torcida, na arquibancada, ajude muito até o marketing do São Paulo, que deveria trabalhar melhor isso. Vejo muito pouco aproveitamento disso. O toca no Caleri que é gol é um negócio muito bem sacado, de grito de torcida, que poderia ser mais bem aproveitado. Tinha que ter um monte de camisa na rua, gente. São Paulo tinha que andar na rua com a camisa, boné, tinha que ter slogan aqui e ali, tinha que ter várias coisas trabalhando em cima disso. Mas é outra coisa, marqueteiro de futebol. Tem um monte de mala que só sabe ditar regras, os caras não sabem nada, não conhecem cultura de arquibancada, não entendem nada de futebol, mas são marqueteiros. Então acho que essa questão do São Paulo, ela vai muito além. Porque são várias pontas soltas, são vários erros cometidos nos últimos anos. E essa gestão prometeu algo que não cumpriu também, como a do Corinthians. Não, vai ter austeridade aqui que nada. Eles saem contratando, não querem saber. Agora, o Caleri, acho que é um caso muito especial, que acho que merece uma atenção. Entre você abrir mão, se tiver que abrir mão, vamos lá, do Sara para ficar com o Caleri, eu vendo o Sara, pego o dinheiro, pago algumas contas, pago o Caleri e fico com o Caleri. Sério. Mas o Sara é um ótimo jogador, sim, mas o Sara não vai me dar, o Caleri vai dar. Em termos de autoestima e de tudo isso que também é importante no futebol, ainda mais com um clube em crise. E o São Paulo sabe o que é isso, que o São Paulo teve um momento da sua história, quando construiu o Morumbi, e um dos seus maiores ídolos, que é o Roberto Dias, né? Ele construiu uma história no São Paulo na fase sem títulos. Porque o São Paulo direcionava seu dinheiro para construir o estádio, não tinha a torcida grande que tem hoje, a torcida não era tão numerosa, o São Paulo tem uma torcida nacional, né? E esse cara está na história do São Paulo, porque é o jogador que carregou o piano literalmente durante muito tempo. O Caleri acho que tem essa característica de ser o ídolo que representa o time mesmo num momento difícil, de dificuldade. Mas uma coisa a gente pode esperar, Asmar, é a diretoria de São fazer de tudo para segurar o Caleri, porque entra dirigente, sai dirigente, o que o São Paulo mais faz é buscar ídolos, trazer ídolos para o torcedor para criar aquela barreira, para proteção deles, para que o torcedor, ao invés de ficar fazendo a cobrança, que é justa muitas vezes do dirigente, o que vê o ídolo ali, o ídolo serve de peito ali, para proteção para os dirigentes. Lugano, então, Ricardo eles vão Rocha, tentar fazer de tudo. Todos eles passaram recentemente. E vão segurar o Caleri porque é um cara para segurar um pouco a barra ali. Não, e sobre isso que o Mauro falou, Vander, a gente fez o pré-jogo hoje, né, Bruno? Todos os torcedores que deram entrevista pro Daniel Lian antes do jogo só falavam no Caleri. O torcedor, ele fala mais no Caleri do que no São Paulo. Ah, vai ganhar hoje 5 gols do Caleri. Ah, vai ganhar hoje 3 gols do Caleri. E a musiquinha que o Mauro falou. Isso é verdade. Até no meu racha de terça, no Operário, eu tô lá, o São Paulino, quando eu chego, já canta a música do Caleri. Essa musiquinha do toca no Caleri que é gol. Você escuta essa música o tempo inteiro nas redondezas do Morumbi. Mas tem esse outro lado também, né? Que é muito bom para um clube brasileiro quando uma grande revelação dele é vendida na Europa. Porque se o Antony for vendido, Vamp, são 46... Até o Grêmio Osasco pega um pedaço, eu tô olhando aqui, que era nosso lá. São 46 antes de ir pro São Paulo era nosso. Era do Audax antes de ir pro São Grêmio Paulo? Osasco, que é do meu dono. Pegou do Bruno Guimarães, pode pegar do Antony, pegar mais do esse Audax. pedaço aí, foto Rafael Veiga, tem uma barca aí. São 46 milhões de reais pro São Paulo. É uma venda, são 8 milhões e 800 mil euros. São quase 3 Marquinhos. Sim. Quase 3 Marquinhos, porque o Marquinhos foi vendido de graça agora praticamente por 3 milhões e meio de euros. Então, mas isso é interessante, assim, como eu falou, qualquer jogador da base, tudo. É verdade, o Flamengo fez isso bem. Com a venda os meninos lá no Real Madrid, conseguiu manter, né, o Bruno Henrique, o Gabigol.
trazer o Pedro, tudo, porque dá um impacto maior, né? Vendeu o Renier também. Não, o Renier, os o dois Real foram ao Madrid, Madrid, o é isso que eu tô Vinícius falando. Júnior. Teve o Paquetá, Paquetá. teve o Jean Lucas, teve o Rodrigo Muniz. Teve o retorno. Tá no mau momento Léo agora. Duarte. Tá no mau momento agora? Tá, mas olha só, foi campeão da Libertadores, foi 2 vezes campeão brasileiro. Os estaduais conseguiu perder esse ano, mas ganhando a rodo. Vem um retorno também. Você acha que o São Paulo ele tem condições de brigar por título ou vai ficar apenas numa briga por vaga na Libertadores? Vai depender do que os favoritos, né? Quando a gente apontou o Campeonato Nacional começando, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras está acabando de ganhar aí, tá ganhando agora do Curitiba, não terminou o jogo, tá abrindo mais pontos ainda em relação ao Atlético Mineiro e ao Flamengo, né? Que eram os favoritos. São Paulo, se chegar ali, que nem chegou há 2 anos atrás com o Diniz, quase ganhou o campeonato, aí perdeu do Atlético Goianiense, aquele jogo do Atlético Goianiense foi fundamental para perder o título, né? Faltam ainda, também estamos na 10ª, vai para a 11ª primeira rodada do campeonato. Falta muita coisa ainda, muito ponto a ser disputado, mas olhando aonde o São Paulo está, é de surpreender, porque o Atlético Mineiro está muito mal, o próprio Flamengo está muito mal, e o São Paulo poderia estar ali na 6ª, que nem o Corinthians. O Corinthians dormiu na liderança. A gente tá voltando aí pra TV Jovem Pan, então vou te interromper. Estamos de volta. De volta à TV Jovem Pan. Agora, como eu gosto Vamp, multiplataformas, estamos na TV e no YouTube. Vamp, conclui seu pensamento. Rapaz, esse negócio de volta pra TV, vai pro YouTube, volta pro rádio, eu esqueço tudo. A gente não sabe mais onde tá, mano. Você tá por aí, ele bate na mão, ó. Tá voltando. Mas não tá bom, ele tá falando de o quê? raciocínio. Pô, corta esse negócio. É porque ele tá propaganda pra pagar nós, né? Então tá certo. Tá certo. Corta mesmo. Primeiro lá, propaganda de cueca que eu sei que tem de carro, de viado, tem de ereção, tem um monte de coisa. É importante é pagar nós. Isso. A Jovem Pan trinca mesmo. Pra sair na segunda, já sai na sexta, a gente já queima no sábado. Na segunda trabalha feliz, mais duro, mas a Jovem Pan pagou. Concluindo o seu pensamento, Já com o esqueci, salário em dia. tamo aonde? Já esqueceu? Então, já que ele esqueceu. Eu tava ali, tava tão bem. Eu sou igual aquele cara que escolheu pro seu Raimundo. Nós tirar o 10, mela tudo. O Vamp tava falando sobre a situação do São Paulo. Se pode ou não brigar Tá por todo mundo título feliz, brasileiro. tá ali, pode estar ali, pode brigar sim. Você acha que pode brigar pelo Se título? pegar aí a liderança agora, tá Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Sim, são os 3 primeiros. E o São Paulo já encarou o Corinthians, né? Já pegou o Palmeiras ainda Palmeiras não. Tem muita coisa pra rolar ainda, mas... Vai pegar o Palmeiras numa segunda-feira pelo Brasileiro e na quinta-feira pela Copa do Brasil. Na sequência. Ó, o São Paulo, Vamp, Segunda-feira, hein? Que beleza, né? Segunda-feira. o São Paulo, se o Palmeiras concretizar essa vitória contra o Curitiba, o São Paulo fica a 4 pontos do líder Palmeiras. Tá ruim pra que você começasse com o começo do campeonato. Aquele negócio, pergunta pro torcedor São Paulino que na 11ª rodada o São Paulo a 4 pontos do Palmeiras. Tá ruim ou tá bom? Tá bom. Tá ótimo. O torcedor corintiano também. O que tá ruim mesmo é pro Atlético Mineiro e pro Flamengo. Que ninguém sonhava com isso. O Flamengo tá atrás do Palmeiras, com essa vitória vai pra 9 pontos, né? O Zé tá com a classificação. Pior do que 10, isso, 10. 22-12, 10 pontos. 10 Pior do pontos. que isso. São 4 jogos. O Flamengo tem a mesma pontuação do Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona do Só rebaixamento. não E entra. joga Botafogo e Avaí amanhã Não, pra apertar mais ainda. Só não amassar. entra na zona do rebaixamento, não corre esse risco, porque é o confronto direto entre Botafogo e Avaí. Um dos dois ainda vai ficar atrás do Flamengo. Mas ele pode fechar a rodada como o primeiro fora da zona Ele do vai rebaixamento. fechar, e com a obrigatoriamente. mesma pontuação. Qualquer resultado E uma amanhã, qualquer resultado. informação do jogo do Palmeiras, o Marcos Rocha saiu machucado no primeiro tempo ainda. Também, pelo jeito, lesão muscular, pelo que deu pra ler. Então o Palmeiras Isso vai vai acontecer vencer. muito, hein? O Palmeiras vai vencendo o Lesão muscular. Curitiba, então, por 1-0, gol do Dudu, lá no Couto Pereira, jogo lá em Curitiba.